Se a própria parte protegida não precisa de proteção, ela abre mão da proteção, executando o negócio anulável. Ficou claro para vocês que a anulabilidade, o tempo sana e o cumprimento sana e a confirmação sana. Eu posso ratificar de forma expressa ou ratificar de forma tácita, cumprindo o negócio anulável. É por isso que se um menor com 17 anos contrair uma dívida sem assistência dos pais, o contrato é anulável. Mas se ele continuar pagando depois de fazer 18, o que era anulável passou a ser válido, porque ele com 18 continua a cumprir aquele contrato anulável. Está bem claro isso para vocês? Pode falar. Mas aí para dessa retificação tácita tem que cessar o vício, né? Não. No caso da coação, tem que parar a coação. Não, tem razão, claro. Cessar o vício tem razão. No caso da coação, ela tem que ir parado. Se eu continuei coagindo depois, não posso confirmar o que eu fiz sobre coação. O menor idem tem 18, mas o dolo, por exemplo, eu fui enganado, basta que eu descubra. Eu descobri o dolo e continuo cumprindo. Por que eu continuo cumprindo? Vocês concordam que é uma conduta, deixa eu trazer uma coisa de boa fé para vocês, incompatível, em quem quer anular e continuar pagando? Quem quer anular, para e anula. Estão percebendo que há um comportamento contraditório? Eu sou enganado e compro um carro que tem problemas. Eu descubro os problemas e quero anular. Ótimo. Eu descubro os problemas e continuo pagando. Não ótimo, porque eu confirmei o anulado. Está bem claro isso para vocês? Sim. Eu só tenho uma dúvida. Em relação, por exemplo, a situação em que adolo e eu descubro. Adolo e eu descubro. Eu cesso o cumprimento de pagamento. Sim. Mas essa anulabilidade seria questão do tempo. Você tem que esperar um pouco, que eu já vou chegar nessa. É a última. Deixa eu só prosseguir e chegar na última distinção entre o nulo e o anulado. Os senhores reparem que o nulo, eu já disse isso, eu declaro o nulo. O anulável, eu tenho que desconstituir. São dois verbos diferentes. O nulo, eu declaro nulo, porque ele é nulo hoje e nulo para todo sempre. O anulável, eu preciso desconstituir, olha o verbo. Desconstituir é literalmente desfazer. Desconstituir. Eu não declaro anulado, eu desconstituo. Eu declaro nulo, mas desconstituo o anulável. Isso implica o seguinte: se eu precisar declarar um negócio nulo, não há prazo. Se eu desconstituir nos prazos da lei, no mínimo, eu tenho aqueles 2 anos que estão lá previstos, se não houver prazo especial. Senão, eu tenho prazo especial. E daí vem uma pergunta, que eu vou lançar agora, mas vamos responder mais para frente, que é tema do final do curso, do primeiro semestre, do primeiro ano. Qual o prazo para desconstituir um negócio jurídico anulável? Ele é de prescrição ou de decadência? Ele é um prazo de decadência. Os prazos para desconstituição do negócio anulável são prazos de decadência, porque extinguem um direito potestativo. Mas isso eu vou mostrar para os senhores na aula de prescrição e decadência com bastante calma a diferença, é só para já constar no caderno. Os prazos para desconstituição dos negócios jurídicos são prazos de natureza decadencial, porque extinguem o direito potestativo de anulação. Tanto é verdade que o artigo 178 vai falar é de decadência o prazo, está escrito na lei. Às vezes a lei pode não ser tão clara, mas é de decadência, segundo a teoria que o Código adotou de um brilhante, genial professor de Campina Grande, um paraibano maravilhoso, que é o professor Agnello Amorim Filho. Agnello Amorim Filho. RT 300, páginas 7 a 37, onde ele escreveu sobre a distinção científica de prescrição e decadência. É esta a RT que é a base da distinção científica que o Código adotou. RT 300, página
Esse texto hoje, ele é tão famoso que está disponível na internet a custo zero, é só por o nome já aparece, até aparece o original, sabe? Quando você faz uma fotografia do original, são as páginas originais da RT. Muito bem, então esse prazo é decadencial. Depois nós vamos ver por que não é prescricional, não me interessa agora, senão eu gostaria de explicar toda a prescrição de decadência, não é a hora. Agora, a pergunta do colega é a última que eu tenho que fazer para distinguir o nulo do anulável. O nulo não há prazos. Não há prazos. E quando eu declaro algo nulo, a Bruna está estudando a resolução do contrato, eu vou declarar que é nulo, não hoje, mas isso volta no tempo, como se o nulo nunca tivesse existido. Isso chama-se retroatividade, que em latim é ex tunc. Ou seja, a declaração do nulo retroage. Eu apago os efeitos. Ex tunc. Desde então. O tunc quer dizer isso. Desde então. Portanto, quando eu declaro o contrato do menor de 12 anos nulo, ele é nulo desde que foi celebrado. A nulidade reconhecida, declarada, retroage ex tunc, desde o momento da celebração. E agora o colega pergunta no caso do dolo, que é a anulabilidade. O senhor poderia perguntar também no caso do menor, com 16 anos, que celebra um contrato sem assistência, mesmo caso, porque também é anulado. A doutrina vai dizer que no caso de anulabilidade, a anulação produz efeitos ex nunc. Nunc, em latim, é a partir de agora. Nunc é agora. De agora para frente. Ou seja, quando o juiz reconhecer por sentença a anulabilidade, os efeitos são de hoje, da sentença, para frente. Agora, existe um problema nessa teoria muito bem resolvido. Quem melhor escreveu recentemente sobre validade no Brasil foi o professor Zeno Veloso. O professor Zeno ele era o mestre Jedi máximo, vamos dizer, o mestre Yoda, até porque ele era baixinho igual o Yoda, de sucessões. Não existe sucessões sem Zeno Veloso. Mas, como ele era um jurista completo, Zeno escreveu também invalidade do negócio jurídico na parte geral. E Zeno concluiu que isso aqui, no fundo, está errado. Porque o desfazimento do negócio jurídico, seja nulo ou seja anulável, produz efeitos ex tunc. Então, para responder a sua pergunta, se o senhor ler boa parte da doutrina brasileira, boa parte, inclusive Silvio Rodrigues, os senhores vão ler o seguinte: desfazer um negócio jurídico por nulidade, efeitos ex tunc, lá de trás. Desfazer por anulabilidade, efeitos ex nunc, da sentença para frente. Como se houvesse preservação de uma parte dos efeitos, tudo bem? Entre o negócio ocorrer e a sentença, tem uma preservação dos efeitos. Estão entendendo? Isso aqui está muito complicado. Quando o juiz declarar, e se o senhor ler ex nunc, daqui para frente os efeitos sobem, daqui para trás eles são preservados. Essa leitura, segundo o Zeno Veloso, é equivocada. E me parece que sim. Por quê? Se o menor de 15 anos vende a sua bicicleta por 100 e o negócio é declarado nulo, eu pego o 100 que o menor recebeu e devolvo para o comprador, e o comprador devolve a bicicleta para o menor que pagou, que recebeu 100. Estamos de acordo? Se o menor de 16 anos, sem assistência dos pais, vender a bicicleta por 100, eu vou ter o mesmo efeito. Quem comprou devolve e quem vendeu recebe a bicicleta de volta. O efeito é igual, tendo 15 ou 16, sendo nulo ou anulável. E o professor Zeno defende, então, tese que hoje é defendida, na minha opinião, pela melhor doutrina, de que essa diferença não é uma diferença, é uma falsa diferença. Que, no fundo, o nulo ou anulável retroagem ex tunc. Tudo bem até aqui? Só cuidado com isso. Se os senhores lerem os livros, a maioria vai dizer que o anulável é ex nunc. Tudo bem? E o nulo ex
tunc. Mas eu estou propondo aos senhores uma reflexão que acho que tem razão o professor Zeno Veloso. Fala. Ô professor, mas por exemplo, no caso do casamento, uma pessoa com 12 anos, quando casa, o casamento é nulo, né? Sim. E aí ela é solteira, mas quando ela tem 16, 17, o caso dela vira divorciada. Cuidado. É que assim, eu não arriscaria dar exemplo no casamento. Porque o casamento tem nulidades diferentes. As nulidades casamentárias, isso é bom que a senhora perguntou, não são iguais ao do contrato. Tanto que eu não estou trabalhando aqui anulabilidade de casamento, por erro, por dolo, porque tem regras próprias. Inclusive porque alguém pode casar no Brasil com 16 anos, esse casamento até ser válido. Só toma cuidado. Pensa no contrato, e não é certo que a senhora disse que quem tem 16 anos vira divorciado. A senhora está confundindo todos os planos. É melhor não entrar por aí. Entra sempre na compra e venda da bicicleta. Fica mais simples e mais adequado juridicamente. O casamento tem regras próprias. Mas só uma dica para a senhora. Ninguém que anula casamento fica divorciado. O divórcio, lembra da escala de 3 degraus? O divórcio é quando de eficácia, tudo bem? O casamento tem que ser válido. Se ele for nulo ou anulável, eu divorcio. Eu invalido o casamento. Deixa eu repetir isso para vocês. Para eu falar em divórcio, o casamento deve existir e ser válido. Se o casamento não existe, ninguém se divorcia, o casamento é inexistente. Se o casamento é nulo, ninguém se divorcia, o casamento é nulo. Só toma cuidado com isso, tá? Nunca traga divórcio para casamento inválido. Só essa. E é melhor opção do contrato. O casamento tem regras próprias. Fala. A doutrina de divergência é porque ela entende, foi boa pergunta, que tem uma preservação de efeitos até a declaração de anulabilidade, até o reconhecimento e desconstituir por anulabilidade. E o professor Zeno disse que não. Se apaga no campo da validade, apaga o contrato de uma vez, seja nulo ou anulado. Bruna, você que estudou resolução. Na resolução, os efeitos são ex-tunc ou ex-nunc? São ex-tunc. E qual é a diferença entre resolver e anular? Se os efeitos são os mesmos. Aí eles resolvem o plano. Existe um problema depois? Eles falam ex-tunc. Existe um problema depois, porque extinguir no plano da existência não é extinguir, é o que nunca existiu. Então é inexistente, tudo bem? Extinguir no plano da validade é o nulo e o anulável. Extinguir no plano da eficácia é resolução e resilição, que são matérias do terceiro ano. Aliás, do segundo ano. São outras causas. Fala. Professor, no caso da bicicleta eu consigo entender o fato de ser ex-tunc, por exemplo. Mas se fosse um pagamento de parcela, como aconteceu, e, sei lá, descobre seu dólar depois da 5ª parcela. Então, vamos lá. Eu estou pagando em parcela, tudo bem? Eu desculpo que eu fui enganado na 5ª parcela, tudo bem? Eu entro com uma ação anulatória. Vocês concordam que se eu anular, eu vou pegar até a 5 que eu paguei de volta? Então. Se eu anular, eu paro de pagar de futuro e pego a 5 já pagas. Ex-tunc também retroagiu. Eu apaguei os pagamentos anteriores. Entendi. Tá claro isso para vocês? Sim. Desculpa, isso foi uma coisa que eu ouvi de uma editora de comando. Mas ela falou que o nulo está apagado no plano da existência, porque se o negócio não existir, ele era nulo. É complicado. Ele perguntou se não existir é porque ele é nulo. É bem complicado. Eu acho que é bom o senhor não ir por essa linha. É que tem coisas que dá para discutir, tem coisas que a gente só diz assim, é complicado. E quando é complicado, eu não recomendo. Mas um dia eu estava dando aula, né? E os alunos perguntaram para mim como é que grafava a remissão, que é perdão da obrigação, da prestação. E remissão se grafa com 2 S. A remissão de perdão, está no Código Civil, né? E eu estava dando aula no cursinho, o aluno falou assim, professor, mas eu estou com a Bíblia, e a Bíblia fala em remissão com C cedilha. E eu disse para ele, eu recomendo que o senhor leve a Bíblia para a igreja e o Código Civil para o concurso. É melhor evitar a troca de materiais, porque levar a Bíblia para o concurso, o senhor pode ser aprovado por oração. Para levar o Código Civil para a igreja não tem muita utilidade. Então eu sempre brinco que tem coisas, doutor, que não tem explicação. Quem entende que o nulo é inexistente, existe um provérbio justiniano que é so sorry baby. Estava lá nas institutas. Ele abria lá, sum quic tribuere, alter non ledere. Como é o primeiro? Os 3 preceitos são
Porra, eu esqueci o terceiro. Os 3 preceitos justinianos são, quais são os 3 preceitos? Dar a cada um seu, não prejudicar o outro. Vamos esquecer. Fala lá, doutor. Se eu sou, por exemplo, relativamente incapaz, com 16 anos, Sim. eu venho a bicicleta para o meu amigo, e ele vende para um terceiro. Sim. Sendo anulável, esse terceiro é obrigado Foi ótima a sua pergunta. Supondo que eu tenha 15 anos ou 16 anos e eu vendo a bicicleta. E esse que comprou a bicicleta revende para alguém que é capaz. Evidentemente existe um negócio de boa fé. Aquele que comprou não sabia do vício original. Então ele não pode ser prejudicado. Por isso que o código diz, doutor, que a confirmação não prejudica terceiros, assim como a invalidade não prejudica terceiros de boa fé. O senhor achou o preceito? Viver honestamente. Honest vivere, obrigado. Honest vivere, sum quic tribuere e alter non ledere. Obrigado. Ainda bem que alguém sabe justiniano, né? Fala, doutor, eu vou seguir. Senhor, no caso do... O senhor Tomás Marques sabe muito bom, né? Voltando no caso do dólar, que ressarcia as parcelas da vaca, se for até um produto consumível, que ele já consumiu grande parte... Se for produto consumível, doutor, vai ter que verificar qual é a possibilidade de regresso ao estado anterior. E daí, nem sempre vai ser possível. Existem possibilidades jurídicas de regresso ao estado anterior. O senhor deu um exemplo. Quando alguém compra uma bicicleta e aquele negócio é anulado, mas já revendeu para terceiro, é impossível voltar ao estado anterior porque o terceiro está com a bicicleta. Quando eu já consumi o produto, é impossível. E normalmente aí se ajusta por indenização. Diante da impossibilidade física, já foi consumido, não se ressarce. Já foi alienado ao terceiro de boa fé, não se ressarce. Aí se resolve no campo da indenização, dinheiro, pecúnia, porque não é possível mais eu ressarcir aquele milho verde que eu já consumi na porta do estado de futebol. Muito bem. Feitas as diferenças entre o nulo e o anulável, eu posso então trabalhar com os senhores. Já falei de conservação, já falei de renovação, já sei diferença, basta. Tudo bem, eu posso trabalhar com os senhores os requisitos de validade do negócio jurídico, que estão no artigo 104 do Código Civil. Que estão no artigo 104 do Código Civil. O 104 reúne os requisitos mínimos de validade. E o senhor vê que eu esqueci bem o honest vivere, né? Parece que eu sou o maior picareta, né? Mas eu acho que o alter non ledere, ele é tão cristão. Eu gosto tanto do alter non ledere que eu esqueci do honest vivere. Fala, doutor. Eu te perguntar outra coisa. Mesmo se for nulo, a bicicleta não volta. No caso de terceiros de boa-fé, o direito tem uma proteção tão especial aos terceiros de boa-fé, que o senhor repara, o menor tem 15 anos, vende por R$100 uma bicicleta, e quem compra tem 30, tudo bem? E quem tem 30 vende a bicicleta para outro que tem 50. O outro lá vai saber que a bicicleta que foi vendida veio do incapaz. O direito não pode gerar uma insegurança jurídica. Nesse caso, como a anulação não pode gerar a devolução da bicicleta, vocês entenderam que um terceiro de boa-fé comprou a bicicleta e ele não tem como saber que a bicicleta na origem, bicicleta não tem chip para o senhor rastrear a propriedade. O que vai acontecer, doutor? Quando o menor entrar com uma ação, vai perguntar do colega lá no fundo, anulatória, como é impossível devolver a bicicleta, anulatória não, declaratória de nulidade, porque ele tinha 13 anos ou 15 quando vendeu a bicicleta, como é impossível, vai ter indenização. Aquele que comprou vai ter que pagar. Eu não posso pegar a bicicleta de um terceiro de boa-fé. Ou seja, o que o doutor me perguntou é o seguinte, às vezes é possível voltar ao estado anterior? Impossível. Ou o bem já foi consumido, ou o bem foi vendido para terceiros, ou até o bem desapareceu. Pode ter tido um raio que destruiu a bicicleta. Então daí eu vou resolver na indenização, eu não vou prosseguir, doutor. Porque assim, eu já estou indo muito além do que a gente precisa saber para o primeiro ano, mas muito além. Está claro que nem sempre é possível devolver? Daí eu resolvo em dinheiro. Quanto valia a bicicleta? Ah, mas eu paguei 100 por uma bicicleta que valia 100. Bom, então daí nesse caso não tem que devolver nada. Ah, mas eu paguei 100 por uma bicicleta que valia 500. Então eu dou mais 400, porque a bicicleta sumiu. Tá? Tem certeza que os senhores querem prosseguir nesse debate? Eu ia fazer, acho que vai um pouco além. Os senhores vão muito além e eu não consigo dar o programa. Essa turma tem aquele risco de eu chegar no final do ano, sabe onde eu vou botar? No plano de existência. Eu vou botar nem nos planos jurídicos.
Muito bem. Me lembro o Fábio, o dia que me perguntou na graduação, na promessa de recompensa, eu dizia assim, nossa, eu fiquei tão bravo com ele. Promessa de recompensa eu dizia assim, se eu perdi um cachorro, e pus lá, perdeu-se o cachorro, recompensa se dê. Devolve-se o cachorro, paga sem recompensa. Porque quem achou a recompensa tem direito à recompensa. Fábio perguntou assim, e se o cachorro for devolvido com uma perna a menos, que o cachorro se acidentou? Eu falei, bom, então você devolve a recompensa menos uma perna do cachorro. E se for as 4 pernas, você devolve por metade do cachorro. Né? Eu fiquei tão bravo com a pergunta dele, porque a aula não prossegue. Né? Uma perna, 2 pernas, 3 pernas. E se for um focinho e o rabo? Bom, daí já não é mais cachorro, é focinho e rabo, já é outra coisa. Bom, vamos seguir aqui. Os requisitos de validade do 104 vão pressupor, primeiro, partes capazes. Segundo, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Lícito, possível, determinado, determinável. Terceiro, forma prescrita, quer dizer, prevista ou não defesa em lei. Prescrita ou não defesa em lei. Bom, vamos começar com o primeiro requisito. Partes capazes. Partes capazes é matéria do primeiro ano. Nós temos 2 tipos de incapazes, os absolutamente e os relativamente, certo? Os absolutamente, artigo 3º. Hoje só os menores de 16 anos. Absolutamente, artigo 3º. E relativamente, artigo 4º. Quando o ato é praticado por absolutamente incapaz, ele é nulo se não houver representação, tudo bem? Absolutamente incapaz, ele é nulo se não houver representação. Relativamente incapaz, ele é anulável se não houver assistência. Nós já sabemos que as coisas são diferentes. Anulável se não houver assistência. Assistência quer dizer que o menor pratica ao lado do seu assistente legal. Quem pratica é ele, tudo bem? E no absolutamente incapaz, quem pratica é o representante. Esses conceitos são firmes para vocês? Do outro semestre passado? Sim, tá bom. Muito bem. Agora, cuidado com um detalhe. A lei fala em partes capazes, mas ela fala menos do que ela deveria. Porque a doutrina, a partir de uma leitura sistêmica do Código Civil, traz para esse requisito, está escrito no Código, partes capazes, traz um outro requisito. Eu já te devolvi o código? Então não, vai ficar com ele. O segundo requisito é que as partes devem ser legitimadas. Não está escrito isso no código. Legitimadas. Devem ter a chamada legitimação ou legitimidade. Qual é a diferença entre capacidade e legitimidade? Monitor Cairala. Está com sono, né? Não tomou nem café da manhã hoje. Deve ficar bebendo até tarde, não é um problema. O senhor não bebe, né? Claramente. O senhor não tem cara de beber. Nem a senhora. Não bebe. A pessoa que tem que ter vergonha, até sobre o cabelo. Qual que é a diferença de legitimidade e legitimação? Vai, Fábio, qual é a diferença para a capacidade? A parte ser legítima e a parte ser capaz. Existem partes que são capazes, mas não são legitimadas para o ato, tá? São capazes, mas não são legitimadas para o ato. O interesse tutelado, o interesse do incapaz que é tutelado, e na ilegitimidade é o interesse de terceiro. É isso mesmo. Na ilegitimidade, o interesse tutelado é de um terceiro. E, portanto, a parte não pode praticar, não por ela, que há terceiros que têm interesse no controle daquele ato. A legitimação, portanto, é específica para certo ato, porque há interesse de terceiros. E a incapacidade genérica é na proteção do incapaz. Querem ver o melhor exemplo de falta de legitimação ou legitimidade? Não está escrito no código nesse artigo, mas está no 496. Se um pai vai vender um bem a um filho, ele precisa da autorização dos outros filhos. Autorização quer dizer, ele não tem legitimação para vender de pai para filho sem que os outros filhos concordem. Ele é incapaz? Claro que não. Ele é capaz, mas não legitimado. Então olha que coisa interessante. Se o pai vai vender a casa que tem para um terceiro, para o vizinho, ele é capaz e legitimado.
Se o pai vai vender a casa que tem para um dos seus filhos, ele é capaz, mas não legitimado. O legitimado quer dizer que para aquele ato específico, venda de pai para filho, ele precisa de autorização dos outros filhos. Estão entendendo que ele não é incapaz? Se ele fosse incapaz, ele não vendia a casa para ninguém? Estão entendendo isso, senhores? Ele é capaz e pode vender a casa para qualquer um, menos para os próprios filhos. Ele precisa de autorização dos outros. O legitimado, portanto, senhores, nunca é assim, ó. Se você perguntar, você é capaz ou incapaz? Ponto. O legitimado não é se você é legitimado ou não legitimado. Você não é legitimado para qual ato da vida civil. Tem que ser um ato específico. Então o pai vende a casa para qualquer um, que é capaz. Mas não vende a casa para um dos filhos sob a permissão dos outros, porque ele é não legitimado. E a não legitimação atua no plano da validade. É anulável o ato praticado pelo não legitimado. Ficou claro isso? Olha que coisa interessante. Se um absolutamente incapaz pratica um ato, pessoalmente, o ato é nulo. Se o relativamente incapaz pratica um ato em assistência, o ato é anulável. Tudo bem? O não legitimado vai gerar sempre anulabilidade. Fala. Uma pergunta? Sim, na verdade, era só mais para saber como eu podia conceituar o ilegitimado como dizendo que é quando há interesse terceiro para um ato pacífico. Ou seja, é a necessidade de autorização para a prática do ato porque é interesse terceiro envolvido. Autorização por quê? Por aquele terceiro normalmente. O melhor exemplo é esse. Que o pai pode vender a casa para qualquer pessoa, mas não para um filho sem autorização do outro. Tudo bem? Doação, por exemplo, senhores e senhoras, não há necessidade de legitimação. Olha que coisa interessante. O pai pode doar para o filho sem o outro autorizar. E é válida a doação, mas não pode vender. Vai ser o filho que deveria ter autorizado e não autorizou, numa ação contra o filho que comprou, que é o irmão dele, e o pai que vendeu. Os réus são os que praticaram o negócio anulável. E o autor é aquele que não autorizou. Está claro isso? É uma ação do filho contra o pai e seu irmão que comprou a casa. Oi? Esse caso aqui, doutora, da anulabilidade, é interessante, que eu disse que é anulável a falta de estimação, certo? Vocês podem até, se forem muito avançados, dizer, mas tem um caso de falta de estimação, que é um caso de ineficácia. Mas também vamos simplificar coisas, depois a gente vai vir mais para frente, desconstrução. Qual é o prazo para anular? É interessante que, deixa eu me emprestar de novo o código. O artigo 496, ele vai dizer assim, ó, o 496, que é o melhor exemplo de falta de legitimação. Ele vai dizer assim, o 496. Olha aqui, é anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Reparou? Que a lei fala que é anulável e não dá prazo? Se não dá prazo, nós aprendemos na aula de hoje. Quando não há prazo, qual é o prazo? 2 anos no 79. Porque não há prazo especial. Nem menor, nem maior. Então, 2 anos. Tudo bem até aqui? Então, senhores, a capacidade é genérica e a legitimação e legitimidade é específica para a prática de certos atos da vida civil. O senhor sabe qual é o exemplo do código? Que a falta de legitimidade gera ineficácia e não anulação? Essa pergunta é ninja. É aquela que tem que ter um conhecimento profundo de direito civil, sistêmico. Um exemplo de legitimação que eles dão é a venda não domina, mas aí Aí é muito difícil. Errado. Não é essa, mas o senhor chegou bem perto, hein? Na venda de um condômino sem observância da preferência do outro, é um caso de ineficácia, de ilegitimidade de ineficácia. Mas é o único no caso. Toda vez que o código diz alguém precisa concordar, anuir, sob pena de anulabilidade. Esse é o sistema. Há um caso de ineficácia, que é no terceiro plano, que é o caso de eu sou o proprietário e eu tenho que dar a preferência ao meu condômino para vender a minha parte. Então, só para vocês entenderem aqui, imaginemos que eu e minha irmã somos donos de um imóvel, um apartamento, tudo bem? Eu quero vender a minha metade. Eu preciso dar preferência para ela. Porque se ela quiser, ela compra antes de um estranho. Para evitar condomínio, né?
Então, se o estranho falar assim, Simão, pela sua parte no apartamento eu pago 100 mil reais, eu ofereço para ela, ela pode pagar antes do estranho, tudo bem? A preferência. A preferência da locação ela também é uma preferência no campo de eficácia. Também é no campo de eficácia. Mas no Código Civil, nesta situação, se eu não der a preferência a ela, não resolve no campo da invalidade e no campo de eficácia. Mas é muito específico, as pessoas não precisam pensar nisso. Pense que quem tem legitimidade pratica o ato, quem não tem que ter autorização. Se a autorização não for dada, o negócio é anulado. Vamos simplificar a conversa. Tá bom? Quem tem legitimidade pratica sem autorização. Quem não tem que ter autorização. E se ela não é dada, o negócio é anulado. Ficou clara essa premissa? Fala. Mas aí, pessoal, em caso de compra utilitária, tipo, pessoal, casa na praia, eu e minha irmã. Daí tem que perguntar a preferência dela, ou num condomínio tem só outros proprietários. Não, o condomínio que a senhora está pensando de prédios, não há preferência, porque cada apartamento, doutor, é uma propriedade individual. O condomínio de prédios, edilício, a copropriedade está nas áreas comuns. O apartamento 51 é meu, o 52 é dele, o 54 é dela, então não há preferência. A preferência no condomínio já é tradicional. Por exemplo, o pai morre e deixa uma casa para 2 filhos. Ou eu e meu primo vamos investir e compramos um apartamento. É diferente, tá? Não é para o condomínio de risco, daí não há preferência. Muito bem, dito isto, explicada a parte da legitimação ou legitimidade, vamos ao inciso 2º do artigo 104. O inciso 1º trata das partes capazes. O artigo 104, inciso 2º, trata do objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Lícito, possível, determinado ou determinável. Na primeira aula do curso que eu fiz uma grande revisão com vocês, eu dizia para vocês que existem situações de ilicitude do objeto que são óbvias. Quando a lei penal diz que certa substância é entorpecente, no Brasil, eu não posso ter no contrato aquele objeto porque ele é tido por ilícito. Aliás, quem falou da devolução da cocaína, que eu questionei, ele vai falar aqui na frente. Quem que era que falou daquela coisa da cocaína? Eu acho que Ele não está aqui hoje, né? Eu lancei uma grande questão da cocaína, devolver a cocaína. Eu lancei uma grande questão em 2 grupos. O meu grupo de orientados e o grupo que eu faço parte dos civilistas, se chama Conferência Civilistas. Eu lancei nos 2 grupos a questão da cocaína. Foi um debate de altíssimo nível. A discussão de devolver a cocaína. Lembra disso? Se eu recebo ou não a recompensa? Eu tive um debate de altíssimo nível sobre esse tema. Que, aliás, é um dos temas complicados. Mas vamos seguir aqui. A ilicitude do objeto, portanto, ela pode ter relação direta com a lei penal, tá? Eu posso comprar um carro que não é objeto ilícito, mas não posso comprar cocaína que o objeto é ilícito porque a lei penal assim tipifica. Existem fazeres que são ilícitos, porque também envolvem crime, né? Contratar um pistoleiro para pagar certa pessoa. O fazer é ilícito porque contraria a lei penal. Normalmente, quando a gente pensa em fazer ilícito, que gera um objeto ilícito, é porque contraria a lei penal. Mas eu comentava com vocês a questão da prostituição. Eu lembro que eu falei sobre vocês. Que é uma releitura hoje sobre o fazer ilícito na atividade de prostituição. No passado era exemplo por excelência. Contratar determinada pessoa para empréstimo sexual. Hoje não. Hoje é uma releitura. Porque aqui nessa ideia de fazer ilícito ou lícito está o campo da moral e dos bons costumes. Mas é muito interessante isso, né? No passado, o exemplo clássico de ilicitude era préstimo de serviço sexual, né? Claro que sempre teve droga, sempre teve crime e sempre teve préstimo de serviço sexual. A partir do momento que nós vamos regularizando, é muito interessante isso, né? Nós vamos regularizando e separando a moral do direito, e esses contratos entram como fazer lícito, eles vão tendo consequências jurídicas de todos os outros contratos, certo? Se eu prometo prestação sexual e não executo, eu vou responder por perdas e danos,
como o jogador que não joga bola, o professor que não dá aula. Esse fazer vai entrando no fazer ilícito do sistema. Mas a ilicitude normalmente está ligada à lei penal. Ou quando o Código Civil diz não pode. Não pode. O Código Civil pode dizer não pode certa coisa e elegê-la como ilícita para o direito civil. Mas aí, eu honestamente digo para vocês que há um campo de uma certa confusão entre impossibilidade e ilicitude. Quando o direito civil diz não pode, né? Vamos pensar que a impossibilidade pode ser física ou jurídica. Eu adoro os exemplos do Rodrigues de impossibilidade. São exemplos muito do dia a dia, né? Se eu prometer me sacar toda a ilha do deserto, fisicamente impossível. Se eu prometer enxugar todo o gelo do Polo Norte, fisicamente impossível. Se eu prometer chegar daqui até Manaus em 15 segundos, hoje já não é impossível. Você abre a câmera, você está lá em Manaus, certo sentido, como se estivesse lá. E Décio Rodrigues dizia assim, os exemplos de objeto fisicamente impossível eu adorava, Leandro Silva, dar-te-ei um centauro. Ele não conheceu o Harry Potter, né? Que é plenamente possível dar um centauro, certo? O senhor discorda? O senhor não viu Harry Potter? Acho que se o senhor acha que centauro é impossível hoje após o Harry Potter, precisamos fazer uma releitura. Os centauros estão aí no dia a dia, certo? Já estão há bastante tempo, desde o Kiron. Mas, o senhor sabe quem Kiron treinou? O senhor viu o Hércules da Disney também, não viu? Estou preocupado com a sua filmografia. Se o senhor não viu o Hércules da Disney, o tio dele é o Hades, o senhor sabia? E o centauro chama Kiron. Então estamos de acordo. Então, por exemplo, dar-te um centauro é exemplo de objeto impossível. Já não é mais. É plenamente possível depois do Harry Potter que as pessoas deem centauros. Agora, repare um detalhe. Eu gostava muito de um objeto impossível, juridicamente, que era aquela novela. Vocês não vão evidentemente nem saber. Vocês não sabem o que é novela, muito bem, isso que eu vou contar. Tinha uma novela que o sujeito chocava o ovo embaixo das axilas, do sovaco, para nascer o diabinho. Ele chocava o diabo embaixo do sovaco. Eu dizia que esse objeto é um objeto fisicamente impossível. O fisicamente impossível, portanto, ele tem a ver com uma lógica da natureza, por isso que ele é fisicamente impossível. Então talvez seja impossível dar centauro, mas eu não daria esse exemplo porque está um pouco fora de moda depois do Harry Potter. Agora veja um detalhe. Veja um detalhe. Ontem eu ainda assisti aula sobre a quimera, que é leão, cabra e cobra, né? Ou dragão, né? Muito bem. Então, seguindo aqui essa lógica, existem objetos que são fisicamente impossíveis e outros que são juridicamente impossíveis. Querem ver o detalhe? A lei diz assim, artigo 426. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Herança de pessoa viva, em tese, a lei quer dizer, antes do pai morrer, eu não sou herdeiro. Se eu não sou herdeiro, eu não posso vender a herança do meu pai para o meu pai vivo. Estão acompanhando a lógica? Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Tecnicamente, com o meu pai vivo, eu não tenho herança. Eu só tenho herança do meu pai morto. Tem que entender a lógica disso? Então, juridicamente, é impossível eu contratar, vender hoje a herança do meu pai se meu pai está vivo. Tem que entender a lógica disso? É uma possibilidade jurídica. Porque fisicamente eu poderia falar, o que meu pai tem de patrimônio, eu estou vendendo hoje, quando ele morrer você recebe. Não é impossível fisicamente, mas juridicamente a lei proíbe. Da mesma forma, aliás, só para dar um nome para vocês, os acordos em que eu vendo o patrimônio do meu pai com o meu pai vivo, cujo objeto é, portanto, impossível, são os chamados pactos sucessórios ou pacta corvina. Só um pouco de latim básico. Pacta é singular ou é plural? Plural. Não, você aprendeu a declinação. Não, terceira intenção. Plural. Qual que é o singular de pacta? Pactus. Pactum. Pactum é o singular, pacta é plural. Portanto, o que está na lousa não é a pacta corvina. São os pacta corvina.
os acordos dos corvos. E eles chamam, a doutrina chama o acordo que tem por objeto a herança de pessoa viva de acordo dos corvos, por quê? O que o corvo come? Morto. Mas não é qualquer morto. Que tipo de morto? Morto fresco. Não é que tem urubu. No Brasil não tem corvo, nós só tem urubu. Aqui seria pacta urubolina, se fosse trazer para a linguagem nacional, tá certo? E eu dava aula, o senhor veja também como hoje é um problema. O senhor não viu o Hércules da Disney, gravíssimo, né? Eu vou precisar pôr o senhor esse filme, o senhor tem que ver para entender a aula dele civil. O senhor sabe a diferença entre o Jubileu e o Zé Curubu do Pica-Pau? É um urubu. E o Jubileu é um corvo. Está aprendendo, o senhor está melhorando. Não é esse do curso. Porque eu dava aula no cursinho, eu punha lá uma foto do Jubileu, sabe qual é o Jubileu? Que come milho e dança com chapéu. E daí as pessoas dizem assim, como chama esse corvo? Zé Curubu. Fala, como é que um corvo chama Zé Curubu? É um problema de categoria jurídica, não é? O Zé Curubu é um urubu, o Jubileu é um corvo, e portanto os pacta corvina são os acordos dos corvos. O Brasil não tem corvo, eu lhes garanto. O Brasil tem urubu. E o urubu come carne já morta há bastante tempo. É o detritivo de espectro alimentar amplo, vamos chamar assim. Pacto do urubu, eu não recomendo o senhor pôr esse nome que não tem tradição na doutrina. Se o senhor quiser criar, fica à vontade. Os pacta corvina, não digam a pacta corvina. E os julgados dizem a pacta corvina. É um desconhecimento da etimologia. Bom, o objeto então tem que ser possível, lícito, determinado, em que eu indico especificamente qual ele é, por isso que ele é determinado, eu indico especificamente qual ele é. Quando o objeto é determinado, é a vaca, o carro, o artigo é determinado também. Ou ele pode ser determinável. O que é um objeto determinável? Quem pode me dar um exemplo de um objeto que não é determinado, mas é determinável? Um saco de arroz, tá certo. É uma coisa incerta, em que o senhor determina pelo gênero e pela quantidade. Um saco de arroz é uma coisa incerta. Agora tome cuidado que não é só esse exemplo. Às vezes a determinabilidade não está nas obrigações de dar coisa incerta, como é o caso que o senhor trouxe aí. Eu posso dizer que eu compro o que estiver dentro do cofre. Eu não sei o que tem lá dentro. A hora que abro o cofre, surprise. Eu não estou dizendo o colar que está no cofre, isso é determinado. O dinheiro que está no cofre, isso é determinado. Eu estou dizendo o que eu achar no cofre. É o velho exemplo de comprar o que vier na rede do pescador. O que você trouxer hoje do mar, eu compro tudo. Não sei o que vem. Mas é objeto determinável. Por quê? O que é o determinável? Ele não é de início determinado, mas ele pode ser determinado por critérios objetivos. Não de início. De início há uma incerteza, mas ela cessa quando o pescador volta do mar e traz a rede. Quando eu abro o cofre e vejo o que está dentro. Ou, como bem o senhor disse, quando eu escolho o saco de arroz a ser entregue. Portanto, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado quando for específico desde logo, ou determinável quando ele for ser especificado num momento futuro. No D0, ele não está determinado, mas algum D, ele vai ser determinado. Agora, se eu der, por exemplo, objeto indeterminável, aí o objeto o negócio jurídico é nulo. Por exemplo, eu vou preencher o contrato e preencho, vendo 500 e deixo aquele lugar em branco para depois pôr o objeto. E todo mundo assina e eu esqueço por objeto. Vender 500 é indeterminável. 500 pode ser desde 500 alfinetes até 500 sacos de arroz. Então o objeto é indeterminável. E se ele é indeterminável, ele é nulo. Eu acho que mesmo a indeterminabilidade pode estar na quantidade, né? Se eu disser assim, ó, vendo vacas da raça Nelore, quantas? Vacas é mais de uma, então não é uma só.
Mas de 2 até 5 milhões são vacas. Também me parece que aí foi assim indeterminabilidade quantitativa. Também vai dar o mesmo problema. O objeto é indeterminado. Veio vacas. Agora, daí a gente pode começar a fazer algumas variações, mas deixa para a obrigação da coisa certa, quando o gênero é determinado. Quem levantou a mão? O senhor. Você disse quando se esquece de preencher, né, o objeto, mas aí isso iria para o campo da existência, como se não tivesse o objeto no contrato? Em tese, sim. Em tese, sim. Em tese, o senhor falou bem. Se eu não tenho objeto nenhum, o contrato é inexistente. Eu tenho que ter algum indício de objeto, mas não consigo determinar. O senhor tem razão. É melhor dizer vendo vacas ou vendo coisas de minha propriedade. É indeterminável, são coisas de minha propriedade. É melhor ir por esse caminho, o senhor tem toda a razão. Se o objeto é inexistente, o contrato é existente. E o último dos requisitos é a forma. E a forma eu falo amanhã. Que amanhã eu quero trabalhar com os senhores 2 artigos. O 107 e o 108 do Código Civil. A respeito da forma. Alguma dúvida da aula de hoje? Deu para entender tudo? Tudo bem. Fala. A possibilidade, ela também gera nulidade ou é a nulidade? A impossibilidade de objeto? O contrato é nulo. O contrato é nulo por objeto. Deixa eu responder uma coisa para ele que eu não sei se tenha na cabeça. O contrato é nulo por absolutamente incapaz, é anulável relativamente incapaz. Ele é nulo por objeto ilícito, impossível ou indeterminado. E ele é nulo na questão formal. A única hipótese de anulabilidade do 104 é parte relativamente incapaz e ausência de legitimidade. O resto gera tudo nulidade do contrato. Tem um artigo que trabalha as hipóteses de nulidade absoluta, o 66. O que trata a anulabilidade é o artigo 171. São 2 listas, do nulo e do anulado. Na aula que vem eu vou falar da forma e vou passar pelas hipóteses de anulabilidade e nulidade, do 66 e do 171. Na aula de amanhã eu faço isso, tá bom?